Alô, alô, alô. E aí, galera? Estamos de volta, né? Vamos continuar de onde paramos. Eu queria que você pegasse agora o seu livrozinho, tá? Pega o livro, a gente já estava aí com o livro na mão, não é isso? Pega ele de novo, página 189, a correçãozinha da tarefa de casa, né? Tarefinha de casa de ontem. Acharam que eu tinha esquecido, mas eu não esqueci não. Página 189, questão 1 e 2. Vamos começar com ela. Bem, pessoal, na página 189, primeira questão. Classifique cada par de retas em paralelas e concorrentes. Bem, eu disse para vocês ontem que reta paralela é aquelas que estão lado a lado, jamais se cruzam em ponto algum, e retas concorrentes são aquelas que se cruzam em um ponto comum. Então, na letra A, mesmo que as retas não estejam se cruzando, elas são infinitas, por isso esses pontilhados aí. Elas vão se cruzar lá no ponto G. Então essas retas são concorrentes. B. Na B, a reta T e a reta U, elas não se cruzam. E elas estão lado a lado, ok? Então, não se cruzam, estão lado a lado, elas são paralelas, ok? Show de bola. E na letra C, bem clara aí a imagem, né? A reta R e a reta E estão se cruzando no ponto O. Então elas são concorrentes. Concorrentes. Beleza? Ok? Segunda questão. Usando uma régua, trace linhas para representar duas retas que são concorrentes e não são perpendiculares. Então, voltando aqui para retas concorrentes. Retas concorrentes são aquelas que se cruzam em um ponto comum. Retas concorrentes perpendiculares são aquelas que se cruzam num ponto comum e formam quatro ângulos retos, ok? 4 ângulos retos. Então, vamos pegar aqui a régua, tá bom? Essa aqui foi a primeira questão. Vamos fazer aqui a segunda questão. Você tem aí no seu livro um retângulozinho onde você pode fazer esse desenho, tá bom? Então, não importa a posição da régua e da reta que você vai fazer. Então, tá aqui a minha primeira, ok? Vou chamar de reta S. Ela quer concorrentes não perpendiculares. Então, vou pegar a régua aqui de novo, ó. Certo? Opa. Espera aí. E vou traçar. Aqui. Reta T. Então, essas duas retas, elas são concorrentes e não são perpendiculares. Tá bom? Elas são concorrentes, mas não são perpendiculares. Agora, pessoal, eu quero continuar falando sobre o segmento de reta. Essa aqui foi a nossa tarefinha de casa, tá? Foi a nossa tarefinha de casa, página 189, questão 1 e 2, ok? Aí eu queria voltar agora a falar do segmento de reta, que a gente estava falando aqui hoje na aula passada, né? Só que eu não vou fazer exercício.
eu vou continuar explicando segmentos de reta. Depois a gente vai fazer os exercícios lá no CA, tá bom? Então, vamos pegar aqui a nossa página no livro, 194 e 195, tá bom? Peguem o livro aí, página 194 e 195. Na página 194, nós temos aí medida de um segmento de reta. E na 195, segmentos de reta congruentes. Então vamos lá. Observe os segmentos de reta a seguir. Eu vou fazer os segmentos aqui. O AB, segmento de reta A, B, certo? E ele deu outro segmento, que é o segmento de reta CD, menorzinho. Vou fazer aqui um menorzinho aqui. CD. Beleza? Ok? Bem, o livro, ele mostra como a gente faz a medida de um segmento, utilizando o compasso. Mas se você não tiver o compasso, se você não souber manusear o compasso, o que é que você vai fazer, pessoal? Você vai errar a questão? Você vai fazer de olho? Não, você utiliza a régua. Se no dia da prova você esqueceu o compasso, você utiliza a régua. Hoje eu vou utilizar a régua, porque eu não tenho aqui comigo um compasso grande para poder demonstrar aqui a vocês. Então a gente utiliza a régua, tá bom? Mas veja bem, ele está chamando o segmento CD de U de unidades. U de unidades. Então você pegaria o seu compasso, né, se você tiver o compasso, ia colocar a ponta seca no C e a ponta com grafite no D. Abriria o compasso. Em seguida você viria para a reta AB e viria quantas vezes o segmento caberia aqui dentro. Certo? Então, se eu medir aqui, eu vou até aumentar aqui para poder ficar igual ao do livro. O meu segmento CD, com a régua, ele tem 15 centímetros. Medindo aqui, o meu segmento tem 15 centímetros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou segurar a régua aqui e a cada 15 centímetros eu vou fazer uma marcação. Eu faço uma marcaçãozinha. Então, lembre-se que eu estou utilizando a régua, mas você poderia utilizar o compasso como o livro. Basta abrir o compasso nessa abertura aqui CD e sair colocando e marcando. Então, eu tenho uma unidade que vem do ponto A até aqui, outra unidade daqui para cá, mais uma unidade daqui para cá e mais outra unidade daqui até o ponto B. Então, o que é que eu posso dizer? Que a medida de AB, do segmento AB, é igual a 4 vezes a medida do segmento CD. Tá bom? Verifiquem aí que o CD coube exatamente 1, 2, 3, 4 vezes no segmento AB.
onde você pode fazer essa medição com o compasso ou com a régua, caso você não tenha o compasso disponível no momento. Então, o que é medir um segmento, pessoal? Tem aí no livro, ó, no quadrinho azul. Medir um segmento de reta significa compará-lo com outro, utilizado como unidade de medida. Eu utilizei o segmento CD como unidade de medida, certo? E notei que o meu segmento AB, que é a medida do meu segmento AB, é 4 vezes a medida do segmento CD, ok? Então eu posso simplificar isso aqui colocando como? Que a medida do segmento AB é igual a 4 vezes U. 4U. Então a medida de AB é igual a 4U. Ok? Se ficar alguma dúvida, você volta aí a gravação, tá bom? Para poder tirar essa dúvida. Mas no livro também fica bem explicado como a gente mede, tá bom? Só lembrando, caso você não tenha o compasso, que o compasso, de novo, vou tentar explicar aqui usando a minha mão. O meu segmento utilizado como medida de unidade foi o CD. Então você vai pegar o compasso, né? O compasso tem aquelas 2 perninhas, né? Você abre o compasso do ponto C até o ponto D. Abriu o compasso, deixa ele aberto dessa medida. Aí você vai lá no ponto A, na ponta seca, coloca no A, aí traça o risquinho. Aí vai lá com a ponta seca nesse risquinho, traça mais um. Ponta seca nesse, traça mais um. Ponta seca nesse, vai dar certinho lá no ponto B. Depois você conta. 1, 2, 3, 4 unidades de CD. Então, a medida de AB é 4 unidades da medida de CD. E caso você não tenha o compasso, ou esqueça o compasso, ou quebrou o compasso, você não vai deixar de fazer a tarefa ou a prova por causa disso. Utiliza a régua. Você mede, eu medi, deu 15 centímetros. Esse meu desenho aqui, tá? Não estou falando do livro, esse meu. Aí, como a AB tinha 60 centímetros, 60 dividido por 15 dá 4. Então eu sei que iria caber 4 vezes, tá bom? Você pode escolher aí como é que você vai fazer. Continuando. Segmento de retas congruentes. Tio Mário, o que significa a palavra congruentes? Congruentes significa a mesma medida. Então, eu estou falando de segmentos que têm a mesma medida. Segmento de reta com a mesma medida. Segmentos congruentes. Aí no livro, ele deu que AB, não é isso? Olha lá, ele colocou assim, AB, vou fazer aqui o AB, e colocou embaixo o CD. Pronto. AB e CD. Aí ele fez assim, AB, certo? Então, e escreveu aqui, medida de AB igual a 4 unidades. Aí ele colocou aqui CD. CD. Aí CD, veja que deu. Aí botou, ó, medida de CD também 4 U de unidades.
Logo, os segmentos AB e CD, eles são congruentes. Significa dizer que eles têm a mesma medida, ok? E como é que eu indico o congruentes em matemática? Assim, ó, segmento de reta AB é congruente ao segmento de reta CD. Este símbolo é o símbolo de congruentes. Tá certo, pessoal? Então, quando dois segmentos têm a mesma medida, ó, 4 unidades, ou 4U, né? Você pode chamar de 4U. Ele é chamado de segmentos congruentes, ok? Observação. A régua numerada é o instrumento mais utilizado em medições, sendo o centímetro e o milímetro as unidades de uso mais comuns. Ponto médio, segunda observação. Denomina-se ponto médio de um segmento, certo? No caso aqui, AB, o ponto médio é aquele ponto que divide o segmento em dois outros segmentos congruentes, tá bom? O ponto médio divide o segmento em dois segmentos congruentes de mesma medida. Resumindo, ponto médio divide o segmento ao meio, tá bom? Se eu digo que o meu segmento de reta tem 20 centímetros e ele tem um ponto médio, significa dizer que ele vai dividir esse segmento em dois segmentos, cada um de 10 centímetros, porque ele divide o segmento ao meio, tá bom? Ok, pessoal? Então isso aí é o ponto médio. Bem, terminado aqui a explicação de segmento, tudo que tínhamos que ver de segmento de reta, eu quero que vocês peguem aí o CA, tá bom? Enquanto eu vou apagando aqui o quadro, vocês peguem aí o CA, página 87, questão de 1 a 5. Se quiser já ir começando a fazer, enquanto eu apago, vai tentando fazer. É o tempo que eu vou apagando aqui. Bem, queria deixar, enquanto eu apago, deixar um abraço aí para todos os alunos que estão presentes, tá bom? Que estão assistindo, pessoal do Papicu, do Seis Bocas, do Fátima, da API, do Irmã Maria, tá bom? Todas as sedes do Fundamental, Barbosa e Santos Dumont, se estiverem assistindo também. Um grande abraço aí a todos vocês. Deixa eu pegar aqui o meu CA. Página 87. Está aqui. Vamos nós. Página 87. Primeira questão. Observe as figuras do quadro ao lado e responda. A. Que ponto pertencente à reta T você vê destacado? CA, página 87, questões de 1 a 5. Letra A, primeira questão. Bem, na reta T, eu só tenho um ponto destacado, que é o ponto C. B de bola. Qual é o ponto situado na interseção de RS? Tio Mário, como é que eu vou saber se eu não sei nem o que é interseção? Interseção é o ponto de encontro. É aquele ponto que serve tanto para a reta R, como para a reta S. A gente viu isso aí lá em MDC, né? Que falava qual é os divisores comuns, a interseção deles, os que se repetem, tá bom? No caso aí de RS, a interseção é o ponto M, M de Mário, é isso aí. E na letra C, como é que eu classifico as retas R e S?
elas estão lado a lado ou elas estão se cruzando? Com certeza elas estão se cruzando, você está vendo aí? Se elas estão se cruzando, elas são retas concorrentes. Beleza, a questãozinha simples, tá bom? 2. Represente uma semirreta ON. Aí você pega a sua reguinha, bonitinho, você vai lá e desenha uma semirreta, não é isso? Você faz uma linha, beleza, aí coloca a indicação, ele quer ON, então O é o ponto de origem, então você bota o O aqui, e a seta tem que estar aqui, obviamente, então bem para cá, você coloca o N, então quem é que eu tenho aqui? Semirreta ON, semirreta ON. Ah, tio Mário, eu coloquei a setinha para cá e a bolinha para cá, então tá bom. Então o O vai estar no começo e o N estaria para cá se você desenhasse o contrário. Se você girasse aqui, o O ficaria aqui, o N aqui e a seta para cá. Também pode ser. Terceira questão. Represente um segmento de reta AM. Segmento. Olha lá, régua, para facilitar, para não ficar torto. Né? Você pega a reguinha, sua reguinha. Traça AM. Aí você coloca aqui, ó. O A e o M. Tio Mário, eu fiz o contrário, eu botei o M aqui e o A lá. No segmento, não tem problema, porque AM e MA é o mesmo segmento. Bem, ok? Quarta questão. Tomando esse pedacinho aí que ele chamou de U, como unidade de medida, determina a medida do segmento. O segmento mede. Tio Mário, como é que eu vou fazer isso aí? Você tem duas maneiras. Você pega o seu compasso, vai lá no enunciado onde tem o U, abre o compasso, né? Aí depois você vai lá no segmento maior e vê quantas vezes ele cabe lá. Ou você pega a sua régua, mede, né? Ah, tio Mário, eu medi, deu 1 centímetro. 1 centímetro. Tá? Eu não vou medir agora não. Não vou dizer, mas vamos supor que tenha dado 1 centímetro. Aí você vai lá no outro segmento e mede. Aí vê quantos ele tem. Se eu medir aqui com a minha régua, eu vou notar que realmente esse segmento, U, ele tem 1 centímetro. E o segmento maior tem 13. Então, se o segmento maior tem 13 centímetros, o segmento mede 13 U. Ou seja, 13 unidades. Não vai colocar centímetro não, porque ele chamou de U. Aquele pedacinho pequeno ele chamou de U, não foi de centímetro. Tá? Então, qual é a medida? É 13 U's. É 13 vezes o tamanho do U. 13 U. Tá bom? Beleza? E, para a gente concluir a nossa aulinha de hoje, ok? A nossa aulinha de hoje, no espaço ao lado, trace duas retas concorrentes MN e localize o ponto P na interseção dessas retas. Então, você vai pegar a régua de novo, vai traçar duas retas concorrentes. Uma você vai chamar de M, lembrando que reta, a letra é minúscula, tá? Aí eu vou traçar agora a reta N, concorrente.
Cuidado para você não traçar uma reta e ela tornar perpendicular. Ele não pediu perpendicular. Tá bom? Aqui vai ser N. Beleza. Então, ele quer agora que você localize o ponto P na interseção. A interseção das retas, pessoal, a interseção é o ponto de encontro. É o ponto de encontro, tá bom? Aí, ó, o ponto de encontro. Onde é que as retas M e N se encontraram? Bem aqui, ó. Bem aqui. Então, eu vou colocar aqui o ponto P. Ok? Bem, pessoal, com essa a gente termina a nossa correçãozinha aqui do CA. Espero que vocês tenham entendido tudo, tá bom? Caso você tenha alguma outra dúvida, volta os videozinhos de hoje, tá bom? Dá uma olhadinha de novo. Vai lá no livro, o livro tá bem explicativo, tá? Esse conteúdo de reta, semi-reta, segmento de reta, tá bom? Volta lá, dá uma olhadinha, ok? Bem, com isso a gente encerra aqui nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo enorme, um grande abraço a vocês, tá? Tô morrendo de saudade de todos vocês. Um bom e excelente final de semana e até a próxima aula semana que vem, se Deus quiser. Valeu, galera, um grande abraço.